Olá, é um prazer estar aqui hoje. Eu queria agradecer a ANAP pela pessoa da Leonice e da Nessi pelo convite, que acredito que me foi feito exatamente pelo fato de eu ser geógrafa, doutoranda em geografia e trabalhar há alguns anos com pesquisas situadas no campo da geografia da saúde. Trabalhando com a geografia da saúde, eu descobri que o princípio primeiro da geografia, para mim, é a vida. E como geógrafa, eu tenho preocupação de mudar o mundo para que essas vidas possam viver mais, viver bem e viver melhor. E para isso eu não vejo formas de que vidas femininas possam conquistar o direito de viver se eu não for feminista. Então hoje eu trago aqui para vocês um pouquinho da minha visão sobre como pensar o mundo depois dessa crise da pós-pandemia da Covid-19, dentro de uma perspectiva mais agravante, que é a pandemia invisibilizada, a pandemia concomitante à pandemia da Covid, e que com certeza é a pandemia mais violenta. Desde março de 2020, nós vivemos situações extremas. Todos os dias, mortes. Dormimos e acordamos falando de contaminados e mortos. E essa realidade cruel, ela chegou no mundo inteiro, né? Uma pandemia. Mas o fato é que, apesar do vírus ser democrático e contaminar todos os tipos diferentes de pessoas, algumas pessoas sentem muito mais os impactos desse vírus especificamente. E o fato de sentir mais a presença da pandemia, seja pela contaminação, pelo desemprego, pelo isolamento, pela morte, elas são diversas opressões que se encontram. E a gente vai tentando conversar sobre isso. Mas partindo já em maio de 2020, a gente já era alertado que Américas eram o novo epicentro da Covid. E, bom, disse a diretora da Organização Mundial Pan-Americana de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, as Américas têm aproximadamente 13% da população mundial, mas 64% das mortes globais oficiais notificadas estão aqui. E isso já nos faz pensar, por quê? Por que morre mais na América? Bom, o Brasil, a situação é uma das piores. É a pior das Américas hoje. 1 a cada 5 pessoas brasileiras foram vítimas da Covid-19 e morreram em março de 2021. Março de 2021, mês internacional das mulheres, nós batemos recordes todos os dias de mortos. Todos os dias. E fechamos o mês com cerca de 4.000 mortes por dia. Não se para de morrer. Março foi o mês mais letal da pandemia até agora. E a gente sabe que abril, maio também serão. A situação é que o mês de março, ele é muito significativo, porque ele marca os diversos descompromissos com a vida do governo brasileiro. Bom, mas o mundo inteiro começou a alertar para o fato de que, decretada a pandemia da Covid-19 e a imposição necessária do isolamento social, as mulheres estão em risco. E começamos a assistir em diversos locais, como, por exemplo, na China, logo no primeiro mês de março de 2020, já registrava 300% mais de ligações de denúncia. Outros países também. A pandemia de violência contra as mulheres é muito grave. E quem mostrou isso, quem vem mostrando isso, é a pandemia do Covid-19.
Já em abril de 2020, alertava o secretário-geral da ONU. Vimos uma onda global horrível de violência doméstica. Em alguns países, o número de mulheres que telefonaram para os serviços dobraram. E bom, o Brasil não está alheio a nenhuma dessas tendências. No Brasil, a gente teve 105 denúncias por telefone nos canais Ligue 180 e Disque 100, que são do governo federal. Dessas denúncias, 72% se referiam à violência doméstica e familiar. A maioria das vítimas se autodeclararam pardas, com idade de 35 a 39 anos. E os agressores eram mais comumente homens brancos, também jovens, entre 35 e 39 anos. E aí, quando a gente olha para esses dados, tem tanta informação, tem tantos cruzamentos de opressões, que a gente precisa ir mais fundo nessas análises para compreender o porquê assim estamos. É sabido que quando nós falamos dessa pandemia de violência contra as mulheres, existem alguns fatores de risco. E esses fatores de risco vêm sendo amplamente divulgados pela mídia mundial. Logo em abril de 2020, a OMS já limitou o uso de consumo de bebida alcoólica, porque incentiva a violência doméstica. Porém, esses fatores de risco, eles são ainda mais agravados a partir do momento que a gente olha para o local, aonde. Quando a gente fala de aonde acontece mais. E tudo isso está relacionado à questão de entender aonde acontece mais e o quanto de qualidade de vida aquele local tem. Eu vou explicar isso. Bom, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente já está falando de saúde. E esse problema de violência contra as mulheres é um problema muito antigo da saúde pública e reconhecido por isso. Bom, para vocês entenderem por que é um motivo de saúde pública, a Minayo ela elenca dois fatores, a Minayo e Souza. Primeiro, porque dentro do conceito ampliado de saúde que a OMS assume, tudo que significa agravo e ameaça à vida, as condições de trabalho, as relações interpessoais e a qualidade da existência faz parte do universo da saúde pública. E, em segundo lugar, a violência, num sentido mais restrito, afeta a saúde e frequentemente produz a morte. Então, quando a gente começa a olhar para a violência como uma questão de saúde pública, entendendo ela enquanto uma epidemia com focos endêmicos, podendo, como é, ser uma pandemia, o primeiro ponto que a gente tem que ver são sistemas de saúde, como atender, como parar, como coibir uma enfermidade. E, bom, essa epidemia de violência contra as mulheres já era identificada em 2013, lá no documento da Organização Mundial da Saúde, falando que era um problema de saúde global de proporções epidêmicas. Em 2015, a gente tem um artigo muito interessante que fala diretamente do impacto do sistema de saúde causado pela violência contra a mulher. Esse estudo ele evidencia que nós já vivíamos uma epidemia que eles chamavam de invisível, porque apesar de estar presente tanto no sistema de saúde, estar presente na sociedade todos os dias, o tabu de se falar dela fazia com que não se atentasse a ela enquanto enfermidade. E, bom, afeta diretamente o sistema de saúde, porque ao tratar de mulher na sociedade, a gente está falando de mulher enquanto seres diferentes, que têm necessidades diferentes, que não são únicas e universais. Não é a imagem da qual, por exemplo, eu represento, da mulher branca. A gente está falando de mulheres em sua pluralidade. E essa mulher também vai ter diferentes necessidades do sistema de saúde ao longo do processo de atendimento, tanto da promoção da sua vida, da prevenção da sua vida, da cura da sua vida e da volta ao ciclo. Bom, é uma epidemia, é antiga, tem um impacto no sistema de saúde, a gente precisa trabalhar em cima disso. E precisa trabalhar em cima disso com honestidade, porque quando a gente encarar a violência contra a mulher como uma questão de saúde, em escala
maior, assim dizer, numa escala em que chegue isso à sociedade, a gente vai estar realmente promovendo as vidas femininas. E bom, continuando nos fatos, né, de como que dados temos, como que funciona tudo isso, por que é uma epidemia. Uma a cada 3 mulheres no mundo sofre violência física ou sexual. Das 736 milhões de vítimas da violência, 641 milhões foram agredidas pelo parceiro íntimo, seus ex-companheiros. Cerca de 38% dos assassinatos de mulheres em todo o mundo são cometidos pelos seus maridos ou namorados. Então, o que nos mostra esses dados? Quando a gente está falando das opressões combinadas, das estruturas da sociedade que fazem com que a gente tenha essa epidemia enquanto um tabu há tantos anos, a gente está falando, a gente está mexendo no vespeiro, que é exatamente a casa, o lar, nada doce lar, que por muito tempo se perpetua. E bom, o que a gente faz diante de tudo isso? Esse monte de dados que nos apresentam diversas opressões combinadas, mas que ao mesmo tempo a gente não sabe como lidar. O que fazer diante disso? Parece que a gente perdeu a capacidade de se indignar, realmente. E aí eu coaduno com o geógrafo Raul Borges Guimarães, que ele fala que passamos a conviver com a violência numa espécie de patologia social da indiferença. É normal, é indiferente, não afeta, não sensibiliza. E para ele, e eu concordo, isso é a maior das patologias geográficas. Então, como ressaltar que as mulheres estão sendo espancadas, estupradas e mortas pela violência se a sociedade não se comove com as percas de vida, seja de mulheres assassinadas, seja de Covid? Um desafio e tanto. Mas o que a gente tem para entender a violência? Eu trago aqui uma das reflexões que mais gosto, que é de Hannah Arendt. Ela é filósofa política e ela fala que a violência ela é tanto a prática da banalidade do mal, quanto ela é diferente do poder. Para Hannah Arendt fomentar esse debate, ela traz para a gente que a violência tem um caráter instrumental. E esse caráter instrumental é o meio que necessita de orientação e justificativa do fim. Então, a violência é o meio. Mas a violência, sendo instrumental por natureza, ela é racional. Você pensa. Ela não promove causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso. Mas pode servir para dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública. Eu acho essa reflexão da Hannah Arendt fenomenal para a gente pensar sobre violência na contemporaneidade. Só que quando a gente já começa a entrar na discussão de violência, existe uma ferramenta analítica que é quase uma sensibilidade, como diria a criadora do termo, que é a interseccionalidade. A interseccionalidade, ela se faz extremamente necessária, porque ela evidencia os sistemas de opressões e dominações que vivemos diversos. Então, no caso brasileiro, a interseccionalidade ela faz parte da nossa formação histórica a partir de uma encruzilhada de opressões, usando o conceito cunhado por Carla Cotirene. Aqui eu trouxe uma imagem que a criadora do conceito de interseccionalidade, que é a Kimberly Crenshaw, utilizou em uma das suas palestras. Ela usa enquanto metáfora que a interseccionalidade seriam avenidas, né? E essas avenidas são identitárias, como a classe, como o sexo, como a raça, como a sexualidade. E a partir do momento em que essas avenidas se encontram, as opressões se encontram e se interseccionam. Isso é uma das ferramentas que uso para olhar para os dados que estou trazendo para vocês. Pensando nessa questão de opressões que se cruzam, a mais evidente é o patriarcado, que é um sistema de opressão e dominação
muito mais antigo que o capitalismo. O capitalismo tem 500 anos, oprime através das classes sociais. O patriarcado tem mais de 5.000 anos. Tem pesquisadores que dizem que o patriarcado iniciou no período neolítico, né? É uma construção muito antiga, histórica, mas ela não é uma condição humana. Não é humano a mulher apanhar. Não é humano a mulher morrer pelo fato de ser mulher. Isso é uma construção histórica. E o patriarcado, ele é uma estrutura de poder, que ela se baseia numa ideologia. E essa ideologia é a violência em si e produz outras violências, que é a ideologia da família patriarcal, né? Que o homem tem o poder pelo fato de ser homem. Como vocês podem ver aqui na imagem, o pai tem o poder sobre todos, o pai tem o poder sobre todos, os meninos têm o poder sobre as mulheres. Percebam que o mais novo está exercendo poder na irmã, por exemplo. Eu acho esse quadro incrível, porque ele mostra exatamente o que a Safiotti quis dizer nessa citação, quando ela fala que o homem tem poder apenas pelo fato de ser homem, independente de suas capacidades. E este poder varia segundo a sua inserção nas diferentes classes sociais. Porém, existe sempre uma mulher com menos poder que o último dos homens. Bom, seguindo, ao olharmos para a América Latina e nos depararmos com o fato de que essa é a região mais letal para as mulheres, lembra que as Américas eram o epicentro da Covid e a América Latina é o local mais perigoso do mundo fora de uma guerra para ser mulher. 9 mulheres são assassinadas por dia na América Latina desde 2018, quando a gente começou a ter dado. Quase metade das 2.559 mulheres que morreram por feminicídio na América Latina morreram no Brasil. Foi uma média de 3 mulheres assassinadas por dia. E aí, quando a gente olha para a América Latina, e a gente já sabe que o patriarcado existe, que a família patriarcal é uma ideologia que sustenta a violência, a gente tem que entender o onde, né? Onde? A América Latina está onde? Por quê? O que aconteceu? A América Latina ela tem o traço das suas feridas, né? Ela tem as feridas da colonialidade. O homem branco que chegou aqui nos feriu tanto que até hoje somos o local mais perigoso do mundo. As mulheres latinas, principalmente as não brancas, sofrem ainda mais com o sistema de gênero moderno colonial. E quem diz isso é Maria Lugones. Se a gente for olhar para o caso específico brasileiro, a situação é ainda muito pior. Aqui no Brasil, nós temos um sistema patriarcal, capitalista e racista. Nós fomos o último país a abolir a escravidão. E essa falta de tomada de decisão lá no passado faz com que hoje o racismo seja, de forma sistemática, a forma que o conceito de raça foi operacionalizado na história. Onde a raça, assim como o sexo, foi criado para se ver o outro, né? Então, o negro, a negra é o outro, a mulher é a outra. Tudo que não representa o branco, masculino, heterossexual é dada como outro. No mundo dual, binário, então, nesse sistema todo de cruzamento de opressões, a gente tem um patriarcado, a gente tem um sistema que nos classifica em classes, que vem desde a questão da escravidão como um todo, e nós temos o racismo. Dessa forma, a mulher negra é sempre o outro do outro, principalmente aqui na sociedade brasileira. São as que mais morrem, são as mais estupradas. E eu vou mostrar isso para vocês. Falando de estupro, o Brasil nasceu do estupro, tanto da mulher negra quanto da mulher indígena. Essas mulheres foram as que criaram nos seus ventres os primeiros brasileiros, todos filhos do estupro. Porém, a luta dessas mulheres, das sobreviventes, as não brancas, proporciona até hoje a maior fonte de resistência anticolonial do mundo, com mais de 500 anos. O fato é que o estupro
ele gerou o Brasil, que nunca mais saiu dessa situação. Em 2018, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos mostrou que as vítimas de violência sexual, 81,8% dos casos são feminino, patriarcado. 53,8% tinham até 13 anos, patriarcado. 50,9% negras, patriarcado racista. 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora. Meninas, crianças, 13 anos. Foram 180 estupros por dia. Em 2020 só piora. Foi um estupro a cada 8 minutos. 57,9% das vítimas tinham até 13 anos. E 85,7% do sexo feminino. O canal de denúncia por telefone, o Ligue 180 e o Disque 100, marcou que a cada 2 horas o Brasil recebe uma denúncia de estupro de meninos de até 14 anos, por telefone, só por telefone. Eu fiz esse mapa numa tentativa de identificar se existiam locais onde mais mulheres ou mais meninas eram estupradas. Então, eu trabalhei com as taxas de mulheres estupradas pela total da população de mulheres e de meninas estupradas pelo total de população de mulheres e meninas. As vítimas por 100 mil habitantes, né? Bom, como vocês podem perceber, esse mapa ele faz o cruzamento das cores. Então, no topo, a gente tem o cinza, que representa a alta de mulheres estupradas e a alta de meninas estupradas. Quanto mais branco, nós temos a baixa de meninas e a baixa de mulheres. E se vocês olharem para o mapa do Brasil, não existe nenhum lugar que está mais branco. Todos os lugares têm estupro de mulheres e meninas, com taxas altas. Mas chama atenção alguns estados, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, onde é alto tanto para mulher quanto para meninas. Bom, nesse curto tempo, de janeiro a junho de 2020, foram 8.182 mulheres estupradas no Brasil. E as vítimas vulneráveis, que são as meninas, são todas aquelas também que não conseguem parar o ato sexual, ou porque estão drogadas, ou porque estão alcoolizadas, ou porque possuem algum tipo de deficiência. As vítimas vulneráveis foram 17.287. Esses são os dados de 6 meses de 2020. E, bom, um dos fatores importantes para a gente entender o estupro na sociedade brasileira é que ele funciona até hoje como forma de correção às mulheres que não se enquadram nos padrões da família patriarcal, principalmente as mulheres lésbicas. Os dados que apresento aqui para vocês são dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do SINAM. Esse gráfico foi feito pelo portal Gênero e Números. E aqui mostra que a maioria dos estupros com mulheres lésbicas aconteceu na casa delas. 61% dos casos, elas foram estupradas mais de uma vez. E, em média, 6 lésbicas foram estupradas por dia em 2017. E isso só reforça o que a gente vem falando das intersecções de poder. O poder, ele é macho, branco e de preferência heterossexual. Então, todos os corpos que não são esses estão passíveis de sofrer as suas violências, a violência do sistema. Isso nos mostra que a caça às bruxas, que foi o maior feminicídio da história, ainda não acabou. Assim como na época da Inquisição, dominar os nossos corpos ainda é um gesto de poder colonial, daquele macho branco. Só para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de dados, a caça às bruxas, no período que corresponde à caça às bruxas, foram cerca de 9 milhões de pessoas acusadas, julgadas e mortas. E 80% delas eram as mulheres que morreram na fogueira, que foram espancadas, que foram estupradas, que foram as bruxas. Quando a gente olha para a pandemia da Covid-19 e percebe que o isolamento exige um reforço de guerra mesmo contra esses altos dados de feminicídio,
a gente tem que entender o que é o feminicídio, né? E por que está explodindo de dados, o que está acontecendo? Primeiro, feminicídio, o que é isso? É um termo que representa mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. Também pode ser encontrado na literatura como femicídio, mas feminicídio foi criado por Diana Russell em 1976 em um depoimento perante um tribunal. E a partir daquele momento, esse termo foi ganhando repercussão, principalmente por movimento de mulheres que se apoderaram desse termo e começaram a denunciar os homicídios de mulheres que eram mortas pelo fato de serem mulheres. Dessa forma, o termo feminicídio foi ganhando ascensão e hoje a gente já tem, por exemplo, nos relatórios da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, da CEPAL, dados específicos sobre feminicídio. E, bom, a expressão feminicídio ou femicídio seria exatamente o momento do ápice do patriarcado. É quando você tira a mulher o direito de ter a sua própria vida. E em 2019, na América Latina, foram registrados 4.640 casos de feminicídio em 24 países, 18 latino-americanos e 6 caribenhos. Trouxe aqui para vocês um mapa da América Latina, feito por uma geógrafa, que é a Giovana Queiroz, que traz os dados de feminicídio de 2019, espacializados pela taxa de mulheres vítimas por 100 mil mulheres. E como vocês podem perceber, o feminicídio é presente em praticamente todos os países que apresentaram dados e alto. As taxas são altas. Ainda entendendo como que funciona o feminicídio, mas agora especificamente aqui no Brasil, o feminicídio ele foi incorporado na lei brasileira em 2015, alterou o Código Penal, e aí ele tipificou esse homicídio de mulheres mortas pelo fato de serem mulheres. E também mulheres mortas pela violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação. Feminicídio, a pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão, não é admitido industos de anistia e muito menos aplicação de fiança. É um crime hediondo. Só que é recente, foi incorporada a lei em 2015 e existe toda uma complicação da produção dos dados de feminicídio que vão desde o BO, da compreensão do policial naquele momento em registrar, que passa por diversos setores do serviço público de saúde e também do serviço público de segurança, então são dados que têm uma subnotificação muito alta. E mesmo tendo essa subnotificação muito alta, é um dado extremamente alarmante. Para vocês terem uma ideia, falando de Brasil, em 2019, 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio e apresentou um crescimento de 11,3% em relação a 2018. Mas o que mais nos chama as atenções para as opressões diversas é que o ápice da mortalidade da mulher é quando ela está jovem, ela tem 30 anos. E a maioria das mulheres mortas, 61% das mulheres mortas em 2019 por feminicídio eram negras. 70,7% tinham, no máximo, o ensino fundamental. Isso já vai nos trazendo diversas encruzilhadas de opressão por quais os corpos dessas mulheres passam ao viver no Brasil. E isso é muito preocupante, porque, ao contrário dos outros países da América Latina, os dados brasileiros nos mostram que a violência doméstica é o principal fator que as mulheres morrem, diferente de outros países na América Latina, que é mais praticada a violência sexual, por exemplo. Então, aqui, a raiva, o ódio contra as mulheres é extremo. Eu trouxe esse mapa para vocês verem a comparação dos dados de feminicídio e homicídio, devido a essa dificuldade que falei para vocês, de que muitos homicídios ainda não são classificados por feminicídio por uma falta de competência e capacitação da sociedade para a compreensão do que é o feminicídio. E aqui a gente tem em amarelo os homicídios, em rosa os feminicídios, e quando essas cores se encontram, a gente tem que, quanto mais laranja, mais feminicídio e homicídio, como esses estados do norte nos mostram.
e outros tantos. E quanto mais branco é a baixa de homicídio, a baixa de feminicídio. Apesar de alguns estados apresentarem esses mais brancos, os dados ainda são muito alarmantes. E a gente tem que entender toda essa subnotificação, não é porque parece que tem pouco que realmente tem. Só para vocês terem uma ideia, vítimas de feminicídio foram 1.326 registradas como no ano de 2019. Tá, e os 6 primeiros meses da pandemia não está sendo diferente, não mesmo. 631 mulheres foram assassinadas no Brasil, e dessas, 66,6% eram mulheres negras. O patriarcado é racista, o patriarcado é classista, o patriarcado é classista e racista no Brasil. E os dados nos escancaram isso. Outro ponto importante para a gente ver é que, apesar do transfeminicídio ser aplicável com a lei do feminicídio, nós ainda não temos estatísticas oficiais. Mas, segundo o boletim de assassinato contra travestis e transexuais da Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, a ANTRA, de janeiro a agosto de 2020, 129 pessoas trans foram mortas. Todas eram negras. Aumentou 70% em relação a 2019. Estão dizimando as mulheres transexuais e travestis. Bom, para completar o caldo dos fatos e já dando pistas de alguns dados que acho importante para ajudar a gente a pensar no mundo pós-crise, frente a esse cenário pandêmico, é pensar nas estruturas econômicas, então é pensar na educação, é pensar em quantas mulheres estão sendo vereadoras no nosso país, em quantas mulheres estão em cargo de poder, é apoderar essas mulheres para estarem, é continuar investindo no crescimento das mulheres entre os docentes de ensino superior, das mulheres nas tomadas de decisão, enfim. Outro ponto que a gente não pode deixar de evidenciar é a intersecção da mulher-mãe na sociedade brasileira. O nível de ocupação de mulheres com e sem crianças é bem discrepante. Mulheres com crianças, 54,6%. Mulheres sem crianças, 67,2%. Mães não têm vez. Esses são alguns dos dados que acho que podem nos ajudar a começar a pensar por onde começar. Mas um fato é que não se faz nada sem dinheiro. E esse desinvestimento que a gente vem assistindo nesse governo genocida comprova a naturalização da violência como uma prática desse governo. O governo Bolsonaro não fez o repasse ao programa de combate à violência contra a mulher, enquanto o mundo inteiro está falando que vivemos uma pandemia de violência. Só para vocês terem uma ideia, entre 2015 e 2019, o orçamento da Secretaria da Mulher do Governo Federal diminuiu de 119 milhões para 5,3 milhões. 5,3 milhões no meio de uma pandemia. Bom, se tratando especificamente do Ministério, 2 problemas nós temos, né? A pasta vem vazia, não tem dinheiro para combater a violência, e o pouco dinheiro que tem não foi usado. Além de outro ponto, é que não teve gasto com centros de atendimento às mulheres. Logo em 2020, Damares anunciou que ia liberar 25 casas da mulher brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento público extremamente importante para o Brasil, que foi lançado em 2015 no governo Dilma, que dizia que toda a capital de estado deveria ter esse equipamento, que reúne diversos outros, como psicólogo, assistente social, creche, abrigo para mulheres em situação extrema de violência, etc. Bom, a Damares anunciou que ia ter 25, não saiu nenhuma, e ainda anunciou que vai ter uma no Distrito Federal, onde já tem uma casa que está fechada desde 2018 por falta de verba. Então a situação é crítica, é um projeto, a gente tem que ficar atento
com a questão de gastos, sim, porque sem dinheiro a gente não faz política pública. Bom, eu dei todo um panorama de desgraça e pensar após pandemia é bem difícil, mas o que a gente pode fazer para o mundo não ser mais igual a esse que mata as mulheres dessa forma tão cruel e brutal, onde nós não temos o direito de existir nessa sociedade? Primeiro, que temos que incluir mais mulheres na política. Mulheres na política fazem política para mulheres. Essa deveria ser a lógica. Não qualquer mulheres, mas mulheres que se comprometam com a causa das mulheres. Esse é um ponto muito importante. Alguns estudos nos mostraram na pandemia, né, a partir de experiências práticas, que as mulheres têm uma eficiência no combate ao coronavírus. Os países liderados por mulheres se destacaram. Isso é um fato e nós devemos levar em consideração para continuarmos disputando o espaço de mais mulheres na política. Outro ponto é que nós devemos aplicar a lei que temos. Né? Nós temos uma das melhores leis do mundo de combate à violência doméstica, de combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que veio a partir de uma condenação do Brasil por não julgar o caso de Maria da Penha. Essa lei ela é completíssima, ela traz diversas formas e mecanismos, tanto para prevenir a violência, quanto para coibir a violência, e ela está de acordo com as metas globais até 2030 de combate à desigualdade de gênero. Enfim, nós temos uma lei incrível. Essa lei, ela também implica a produção de dados estatísticos enquanto uma recomendação legal. A produção de dados estatísticos dos estudos de violências é uma recomendação legal extremamente importante pela Lei Maria da Penha, e que, como acabamos de perceber, os dados indicam poderosissimamente a qualidade de vida dos países. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei que nós precisamos nos apoderar dela. Até porque ela também traz os mecanismos de proteção e prevenção à vida das mulheres, como, por exemplo, as casas-abrigos, como, por exemplo, as delegacias especializadas, que ainda são números muito incisórios para o país. Por exemplo, a casa-abrigo, que é um equipamento para quando a mulher está em risco de vida iminente, a violência doméstica está tão extrema que ela vai morrer, tira-se a mulher de casa a partir de um BO e ela é levada a um abrigo. Só que esse abrigo não é um abrigo qualquer, ele é uma estrutura para essa mulher voltar a ter uma vida após esse trauma violento. E só possuímos 153 casas-abrigos no Brasil, 134 municípios dos 5.000 que nós temos. Então é muito pouco ainda, precisamos urgentemente investir em casas-abrigos, investir em delegacias especializadas, que apesar de terem começado a ter mais implementação nos últimos anos, somente 8,3% dos municípios possuem uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Então, eu acredito que apostar nos equipamentos públicos ainda é uma saída necessária. E, bom, já juntando muito de tudo que eu disse, nós precisamos pensar a violência como um problema de saúde, e ao pensar enquanto um problema de saúde, devemos pensar em como promover a saúde das mulheres, mais do que combater a violência. Então, para combater a violência e promover a vida, é preciso evidenciar que existe. É preciso incentivar a denúncia. E para que isso aconteça, é necessário tanto ter o equipamento, como ter a sociedade compreendendo que isso existe, né, no seio da sua sociedade. E acredito que não há formas de se pensar em promoção da saúde, qualquer que for, sem a educação. Porque já dizia Paulo Freire, a educação é libertária. E hoje eu tenho plena certeza, frente a todo esse cenário de ódio contra nós, mulheres, que nós precisamos promover uma educação feminista. E, bom, eu vou agora passar um curto vídeo, 2 minutos, prometo, como uma despedida. Quero deixar essa mensagem com vocês. Queria agradecer pela oportunidade de falar, de ter pessoas que queiram ouvir, e dizer que estamos em luta. E estamos de luto. Mas nunca
Vamos esquecer daquelas que se foram. Nós somos as bruxas que não conseguiram matar. Muito obrigada. O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Ah, Renatinho fazendo Renatice. típico. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tava faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo, entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo tá quebrando e a gente não, a gente continua estável, então vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho, já volto. Tá bom, vai. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda pra você, você pode ir lá embaixo buscar? Pra mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. Falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Carla. Respira. Eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou.